E qual foi a participação do Amapá na guerrilha do Araguaia? O Amapá, né, aí também, no mesmo sentido, tá? Assim, a gente precisa das convicções históricas para dizer, mas o Amapá, com certeza, forneceu soldados para as equipes militares. Alguns amapaenses, no início da instalação das guerrilhas, tiveram um papel importante na atuação dos grupos de resistências que se instalaram para a guerrilha no Araguaia. Alguns amapaenses contribuíram no começo da instalação desses grupos, e fundamentalmente dando suporte logístico, suporte de pessoal para o Exército, para as Forças Armadas, para resistir, né? Tanto é que 2 amapaenses foram mortos, soldados amapaenses foram mortos na guerrilha do Araguaia. A condição da situação em que ocorreu a morte deles ainda tem polêmicas, né? A versão oficial de que eles foram mortos num confronto com guerrilheiros e a versão não oficial de que eles morreram por fogo amigo, né? Mas os 2 vieram, os familiares dele que depuseram para nós, disseram que os corpos deles chegaram lacrados, não viram os corpos foram enterrados sem que eles tivessem a oportunidade de vê-los, né? Então, nesse sentido, houve uma clara articulação das estruturas da ditadura militar aqui, especialmente das Forças Armadas, em dar sustentação para as operações militares de repressão à guerrilha. Por outro lado, há notícias muito verossímeis de que aqui também no estado do Amapá, mais particularmente em Clevelândia, exista um cemitério com restos de guerrilheiros, com restos mortais de guerrilheiros, estabelecido para cá. Então, concretamente, o Amapá participou de modo muito ativo, com a colaboração das forças militares aqui instaladas, e também com amapaenses que participaram de organizações que deram início à guerrilha do Araguaia. Só para reforçar, que aqui na região também do Oiapoque foi um lugar de treinamento, né, de soldados que foram enviados para dar apoio ao movimento de repressão lá na guerrilha do Araguaia. Existe dados já bem comprovados disso, né? 2 depoentes que estiveram do lado, né, atuando do lado do regime lá, da opressão, eles fizeram esse relato, que eles fizeram parte desses cursos que aconteciam aqui na região do Oiapoque, né? Eles foram treinados exatamente para combater guerrilheiros lá lá na guerrilha do Araguaia. Não só e isso, aí, né, Maura? Eles fizeram ponto, inclusive, nas entrevistas, né, professor Dorival? Fizeram relatos de como funcionou, inclusive, o desaparecimento de corpos, né, lá na guerrilha do Araguaia. Né? Um dos depoimentos nos contou, foi um momento, inclusive, muito marcante das entrevistas, que foi realizado com apoio do Ministério Público Federal, porque essas pessoas pediram, né, esse apoio, e aí nós ficamos realmente preocupados em fazer essa entrevista lá na comissão e resolvemos, né, que seria melhor, porque eram entrevistas que vinham com dados bastante evidentes, né, do desaparecimento de corpos de pessoas lá na guerrilha do Araguaia. E aí um dos depoimentos nos contou que ele era motorista, né? Ele foi motorista do Curió, né? E ele transportou, ele acredita, corpos que eram retirados da Casa Azul, né? Lá na região do Araguaia. Então, eu acho que o trabalho da Comissão Estadual da Verdade do Amapá, ela precisa ser entendida também nessa conexão nacional. Os trabalhos das comissões estaduais, eles tiveram também o papel não só de trabalhar essas especificidades da ditadura em nível local, né, nos estados, né, mas também trazer evidência, dimensões nacionais, né, do que foi essa repressão. E aí isso mostra que isso foi muito bem articulado, né? O nosso trabalho ele ajuda a desvendar esse capítulo, né? A mostrar o que a guerrilha do Araguaia foi onde aconteceu um dos capítulos mais terríveis e mais cruéis, né? De mortes, de desaparecimentos de jovens, de pessoas, de mulheres, de homens, nessa época no Brasil. E a nossa pesquisa, ela evidencia isso, ela confirma isso,
ela vem ajudando, né? Ela ajudou nesse processo, né? de reconhecimento desses lugares como lugares que tiveram essa dimensão, né? de violento demais, né? Que foi um dos aspectos da ditadura. Muita gente quer dizer, não, a ditadura brasileira foi mais amena. Quando a gente vai estudar a Guerra do Araguaia, a gente vê que ela não foi nada, que ela não foi nada branca, como costuma se dizer, né? Que ali se aplicou técnicas de desaparecimentos que eram técnicas utilizadas em vários outros países. A Guerra do Araguaia, ela mostra também a conexão do Brasil com o movimento ditatorial da América Latina, né? Porque as técnicas que foram utilizadas de desaparecimento de corpos que nós escutamos no relato desses 2 depoentes para a Comissão Estadual, eles mostram que havia uma conexão, sim, com outros países, né? Do chamado Cone Sul, né? Da Operação Condor, né? Que havia toda uma articulação, porque ele fez relatos que mostram que esses militares estavam muito bem articulados com esse movimento muito mais amplo, né? Que eram técnicas, a técnica utilizada para desaparecer, por exemplo, a mudança de local de cadáveres, isso nós ouvimos no nosso relato também. O cadáver levando para um determinado lugar, depois retirado para um outro local, né? Esses restos, que ele imagina que são restos, né? Mortais, porque estavam dentro de sacolas, né? Eram retiradas. Mas ele mesmo conta que levou pessoas para essa Casa Azul e que depois essa pessoa nunca mais saiu. E que depois ele era chamado para levar essas sacolas, né? Que ele imagina que eram sacolas dessas pessoas que eram torturadas e mortas lá nessa casa. Então, o trabalho da comissão, nosso trabalho, ele tem esse caráter também de compreender que a ditadura ela tem essa especificidade, mas ela é uma ditadura nacional, né? Que ela atuou dessa forma, né? Com diversas facetas, de diversas formas, mas ela tem essa visão mais ampla aí, né? E o que foi a Operação Engasga? A Operação Engasga é a marca da ditadura no Amapá, é o que eu chamo de quintessência, é o paroxismo do que foi a ditadura aqui mesmo. É o caso exemplar de como no Amapá se deu a ditadura. A Operação Engasga, ela é uma encenação de uma operação policial, de um atentado suposto. Bom, de todo modo, eram dadas aos comunistas, era essa o motim, né? Que os comunistas estavam achacando, atacando mulheres nas ruas. Enfim, o que acontecia? Figuras, normalmente, os casos que ocorriam ou no início da noite, 6 da tarde, 7 horas da noite, e entre 23 e 24 horas, né? Entre meia-noite. Por coincidência, as famosas horas liminares, nos quais os entes fantásticos da Amazônia também aparecem. A Matinta Pereira, o Saci Pererê, Curupira, outros entes do imaginário fantástico nosso, costuma aparecer nessas horas liminares, né? E não sei se conscientemente ou inconsciente, essas encenações ocorriam nesses horários. Até onde a gente apurou, na verdade, isso era uma operação, chamamos assim, que foi elaborada no gabinete do secretário de Segurança da época. Eu reputo que era o coronel Índio Machado, mas tem outros pesquisadores e outros curiosos que dizem que não era ele, mas não dizem quem era. Mas, de todo modo, no gabinete do secretário de Segurança da época, com agentes policiais que não eram amapaenses, que atacavam as pessoas a fim de criar terror, de criar esse pânico social. E que foi, nesse sentido, foi um sucesso, porque, de fato, criou um pânico de tal modo que permanece até hoje no imaginário das pessoas que viveram essa época, mesmo as mais jovens. Isso permanece muito presente na memória dessas pessoas. Então, basicamente, era uma farsa montada pelo sistema de segurança para criar a polícia militar no estado do Amapá. O que é a polícia militar?
A forma de segurança da ordem interna no Amapá era a Guarda Territorial. A Guarda Territorial era um conjunto de agentes que tinham o que nós chamaríamos hoje de policiamento comunitário. A Guarda Territorial, os guardas territoriais eram amapaenses que conheciam os amapaenses e que tratavam a resolução dos conflitos ou das pequenas desordens em modo paralelo ao sistema judicial. Se resolvia entre as famílias, entre as pessoas, enfim, a não ser os casos graves que paravam na justiça, que eram basicamente assassinato ou grandes roubos, né? Mas naquela época eram pouco, né, esses crimes? Muito poucos. Tu vai ver, a população carcerária era ínfima no estado do Amapá na época. Então, a Polícia Militar, já estabelecida em outros locais e nos outros territórios federais, ela tem uma outra noção de policiamento, que é militar. Ou seja, é um policiamento militarizado e não um policiamento comunitário. E com uma aparência profissional muito mais intensa, muito mais técnica do que era a nossa extinta Guarda Territorial. E com o Amapá, esse policiamento militarizado, ele foi imediatamente estabelecido nos lugares em que o centro do poder da ditadura militar julgavam mais perigosos, onde haviam guerrilheiros perigosos e tal, que colocavam em xeque a ordem ditatorial. E não havia isso no Amapá. Não havia necessidade de um policiamento militarizado no estado do Amapá. Uhum. E era preciso criar, então, um ambiente em que se justificasse a instalação do policiamento. Para te ter uma ideia, o auge do Engasga foi em maio de 73 e a Polícia Militar é criada em 74. De um modo ou de outro, parece que surtiu efeito. Mas o fato era que criasse um ambiente de terror e de ameaça tal, supostamente dirigida por esses comunistas, que justificasse a criação de um aparato de repressão muito mais profissionalizado, muito mais racionalizado, como a Maura falou, inclusive, no modo como tratavam desaparecimentos e tal, era um negócio muito mais científico, entre aspas. E é isso que queriam esses agentes que patrocinaram a tal da Operação Engasga, que, na verdade, foi traduzida pela mentalidade popular mapaense como um outro ente fantástico, né? O engasgador passou a ser um ente mitológico. O engasgador tinha poderes de entes mitológicos. Ele saltava. Inclusive, ele saltava, né? Que ele tinha visão noturna, que ele era todo negro e tal. Saltar, né, para vários lugares. Então, a Operação Engasga, na verdade, ela é o exemplo em torno do qual a gente pode destrinchar esse modelo de funcionamento. É o exemplo mais paradoxal, né, como se diz assim, mas ele é de todo mundo, ele permite com que a gente consiga, ele rompe a superfície desse modelo e nos mostra ele muito nu, muito inteiro, né? Daí que essa farsa se aproveitou da nossa mentalidade e a mentalidade aproveitou e reelaborou simbolicamente essas figuras, né? E é uma coisa muito interessantíssima para o estudo político, antropológico, sociológico do que foi a ditadura aqui. Maura, antes de comentar, eu queria colocar aqui uns dados. Em 2009, ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Amapá está como o estado que mais mata, com uma taxa 5 vezes maior do que a nacional. Essa polícia criada a partir da Operação Engasga, seria um resquício da ditadura, uma polícia violenta? Sim, com certeza. Acho que isso na verdade, essa característica autoritária, né, do Estado brasileiro no presente que a gente observa, ela é uma herança deixada pela ditadura. O Brasil tem a polícia que mais mata, aliás, o Amapá tem a polícia que mais mata, mas o Brasil tem uma das polícias que mais mata no mundo. E a gente vê ainda, né, uma política de policiamento e militarização muito, muito semelhante ao que a gente viu na ditadura. A gente vê esse aparato ainda sendo utilizado no presente, né? Então,
são heranças deixadas pela ditadura, sim, esse Estado violento, esse Estado que persegue, que mata, que desaparece, né? Que desaparece com corpos que depois nunca mais ninguém sabe, a família não sabe o que aconteceu, ou quando esse corpo aparece, ele já aparece com todo um apagamento do cenário do crime, né? Com toda uma construção fantasiosa em cima do que teria acontecido. Né? Então, isso é, sem dúvida, uma característica é uma herança deixada pelo regime militar no Brasil que ainda perdura, porque a história brasileira era construída de mudanças, né, de rupturas, mas também de continuidades. Né? Isso é uma das continuidades, das permanências que a gente pode... Esse modelo que nós temos hoje, dessa polícia que persegue, que mata, né, que mata jovens, que mata negros, né, que mata mulheres, né, que desaparece com os corpos. Isso é uma herança desse Estado brasileiro que se acentua. Isso, eu digo que não é só algo que começa com a ditadura no Brasil, porque isso é muito mais profundo, né? A gente tem que pensar esse Brasil, né? Nossa herança autoritária, né? Tem um livro da Alia Swart que ela fala sobre autoritarismo, que ela vai mostrar que essa herança autoritária brasileira, né? Essa característica dessa polícia que mais mata, ela não é algo que se inicia só na ditadura. O que a ditadura fez foi, digamos assim, operacionalizar melhor isso, né? Consolidar melhor essa política, criar o aparato repressivo, né, digamos assim, militar, político, para que isso ocorresse, né, de uma forma muito mais organizada. E aí isso não foi destituído pela nossa democracia, pelo regime democrático. Aquilo que se a gente for analisar desse aspecto, nós ainda não rompemos com isso. E aí, no governo atual, que a gente está observando que agora as questões estão caminhando também para a repressão, digamos assim, para a repressão, para a perseguição política, né? O que é esse dossiê hoje do governo Bolsonaro, né? De líderes, de servidores que está sendo apresentado no governo americano, né? Isso lembra muito bem o que se fez na época da ditadura, né? E aí a gente vê que são experiências que estão sendo utilizadas no presente ainda, né? Falar para a Maura que logo que eu comecei a estudar sobre a ditadura e havia toda essa discussão sobre essa continuidade da ditadura, os pesquisadores, ainda muito otimistas com a democracia brasileira, chamavam de entulho autoritário. Ou seja, era o que eles julgavam que eram restos do autoritarismo militar e tal. Quando, na verdade, o buraco é mais embaixo, como diz a Maura. Vem lá da nossa matriz escravocrata, né? Que era violenta, e nós vemos, essa é uma dos arquétipos da sociedade brasileira. A hipocrisia e a violência. Né? Isso é muito mais grave, muito mais do que uma herança ditatorial. Isso é uma coisa na marca genética cultural da nossa sociedade. São traumas fundantes da sociedade brasileira, né? A escravidão que você colocou, né? A questão do modelo colonial que nós não superamos até hoje, né? Que foi essa colonização, a escravidão e aí a ditadura como uma política mais recente que dá, né? Que digamos assim, consegue consolidar, né, essa política dentro de uma política de Estado, que era só o que faltava, né? Uma das pessoas que foi perseguida pela Operação Engasga, que foi presa, na verdade, pela Operação Engasga, acusado de ser o engasgador, o Francisco das Chagas Bezerra, que é o Chaguinhas, né? Por que a comissão resolveu homenagear o Chaguinhas? Deixa eu te falar, assim, eu posso te dizer porque eu estava no âmbito da escolha desse nome. O Chaguinha é uma figura humana, um trabalhador braçal, manual, uma pessoa que era cuidador de plantas, jardineiro, não era professor, não era intelectualizado no sentido formal, era profundamente intelectualizado por autodidatismo. Uma pessoa que andava com um carrinho de plantas pela rua e com um carrinho de livros. Ele era biblioteca ambulante. Era alguém que discutia ideias muito avançadas para a sua época, né? E
de todas as pessoas que mereciam ser nomear a Comissão da Verdade, acabou sendo pelo governo na época, que me consultou, me lembro que eu fui consultado por ele, e deve ter consultado outras pessoas. Para mim, era um nome que deveria marcar uma iniciativa tão nobre, tão importante para a academia e para a sociedade amapaense como essa. Então, Chaguinha é uma figura política muito... Eu comparo ele ao Gandhi, sabe? Ele nunca soube, por mais que ele pregasse o comunismo, eu nunca vi o Chaguinha, a política amapaense, e da política do que nós chamamos campo de esquerda, e da resistência à ditadura, do seu modo, ao seu jeito, que mais do que justa foi essa homenagem, viu, Thales? É uma figura muito exemplar, inclusive merece uma pesquisa biográfica, sabe, da sua história de vida, porque ele é alguém que deve ficar na memória como um exemplo de luta por liberdade, por igualdade, por justiça social. Mereceu muito. É muito honrado a gente ter feito o nosso trabalho para honrar esse nome. E do ponto de vista da representação, ele se aproxima mais do que foi esses homens e mulheres que resistiram no Amapá. Ele é uma figura da resistência, mas ele também é um homem simples, né? É um homem trabalhador, um homem que circulava na cidade, que tinha, né, muitas relações e que, junto com tudo isso, ele levava as ideias, né? Essas ideias subversivas, que eram subversivas. Então, ele tem essa representação do que foi. Acho que a gente rompe um pouco com essa pesquisa, essa imagem, né, do resistente, militante, grande intelectual, né, bem vestido, talvez, né, bem arrumadinho. E aí veio... Hein? Um dos projetos meus que eu acalento muito, inclusive eu penso muito em fazer isso como minha tese de titularidade, é a história dele, sabe, Mauro? A história da biografia dele. E aí eu pensei um subtítulo já para a biografia dele, que é Entre Livros e Plantas. Assim, é muito bacana. Já caracteriza já ele, né? Então, no carrinho dele, ele levava livro e planta, Thales. Uhum. Era livro e planta que ele levava no carrinho. Ele era uma biblioteca. Imagine o que era conseguir livro nessa época, Thales. Conseguia. E não ficava. A biblioteca dele era ambulante, circulava. Pergunta para o Fernando Canto, para o Capi, para as pessoas que conheceram ele, sabe? Ele não tinha apego ao livro. Ele foi perseguido pelos militares porque ele distribuía livros que eram considerados livros subversivos, né? A Comissão Estadual da Verdade durou 3 anos de pesquisa, colhendo essas informações. Atualmente, onde estão guardadas essas informações? Existe um local assim, onde a gente vai lá e pesquisa e acessa essas informações? A informação está hoje com o nosso grupo de pesquisa, né? Na verdade, ela está com a universidade, com o curso de História, e no curso de História está sob a guarda nossa, que eu quero dizer, desse grupo de pesquisa Democracias e Ditadura. Né? Está sob a nossa guarda. A maioria das informações que a gente tem estão digitalizadas, mas ainda elas não têm uma sistematizada, uma organizada biblioteca econômica, digamos assim. Ou seja, quem precisar, o pesquisador que precisar ter acesso, terá acesso ao dado bruto, né? Ele vai ter que trabalhar na organização. Mas tudo que nós coletamos, nós digitalizamos o máximo que a gente pôde e está no formato digitalizado lá com a gente. E nós temos os nossos documentos impressos, né? Temos os relatórios e tem outros documentos que nós coletamos que estão todos sob a nossa guarda, esperando a gente ter um lugar mais adequado, enfim, tal, mas elas estão na guarda da Universidade Federal do Amapá. Guarda, porque a propriedade é do governo do Estado. Mas a guarda porque nós pretendemos fazer uso acadêmico e científico do material que foi coletado e ampliar, como diz a Malta. Tem muita coisa que a gente está querendo construir, essa história dos indígenas, a biografia do Chaguinha, a organização desse material. Nós tínhamos um projeto de Memória vai à Escola, que nós queremos que essa memória
seja disseminada por eventos nas escolas e tal. Então, está na guarda da universidade e especificamente do nosso grupo de pesquisa. A comissão acabou em 2017 e virou um grupo de pesquisa, é isso? Em 2017, quando as atividades da Comissão Estadual da Verdade foram encerradas, nós vimos, eu, professor Dorival e a professora Júlia, que nós tínhamos muito a realizar ainda, muito a ser feito. E aí também tinha uma questão, para onde vai a guarda desse material? Porque a ideia é dar para o arquivo público do Estado, mas nós não temos um arquivo público do Estado. E a biblioteca nossa, a Biblioteca Central, que recebe um pouco desses arquivos, ela, naquele contexto, pelo menos, eu não sei como está agora, que eu nunca mais fui visitar, mas naquele contexto estava com muita dificuldade, inclusive até de guardar os documentos que ela já tinha ali. O Joaquim Caetano estava fechado. Ela estava fechada e também nós tivemos denúncia de desaparecimento de documentos na biblioteca por falta de uma estrutura adequada que pudesse proteger esses documentos. Nós ficamos com medo de deixar esse material que foi coletado ao longo desse trabalho, porque é interessante, o nosso trabalho da comissão ele reuniu 2 tipos de documentos, os depoimentos, entrevistas, e reuniu também documentos oficiais, inquérito, documentos que a gente não consegue em lugar nenhum, essas vítimas tinham guardadas e elas foram nos fornecendo. Então, isso criou um arquivo documental também, não só de entrevistas, mas de documentos oficiais que nos permitem pensar esse período, né? Analisar essa época. E aí nós ficamos com medo de deixar esse material ali sobre aquela guarda, apesar de eles estarem digitalizados, nós descobrimos que quase 100% dos documentos foram digitalizados pela comissão. Né? Mas aí, como o professor Dorival colocou, nós percebemos que esse material ele ainda precisa de tratamento. Ele precisa ser organizado, as transcrições que foram realizadas precisam de revisões. Aí, o que nós percebemos? Que nós tínhamos muito a fazer, né? E aí sentimos a necessidade de criar um grupo de pesquisa. Em 2017, a gente criou o grupo de pesquisa Democracia e Ditadura, não só com a intenção, viu, Thales, de continuar o trabalho da Comissão Estadual, esse é um dos projetos que a gente desenvolve dentro do grupo, mas tomar frente, sim, desse debate. Hoje a gente tem um outro projeto que a gente está desenvolvendo agora na pandemia, que a gente está construindo, que é um projeto que pretende discutir um pouco esse momento atual. Então, a gente está o grupo surgiu por questões bem maiores do que a própria Comissão Estadual da Verdade, mas que são temas levantados pela própria Comissão, a questão da democracia, a discussão de ditaduras, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, esse debate do autoritarismo hoje do governo Bolsonaro, esse governo autoritário do governo Bolsonaro, essas políticas, né, de retirada de direitos. A gente tem muitos temas que podem ser pesquisados e investigados. A gente criou o grupo com esse objetivo, mas tem essa coisa forte, surgiu a partir dessa necessidade da gente dar um local, né, uma guarda para esses documentos, para esse material da comissão, né? E aí, na verdade, nós estamos alojados no Centro de Memória, né, do curso de História, né, no CEMEDAR. Nós estamos lá, nós fazemos parte do Centro de Memória, e aí nós somos responsáveis diretamente dentro do Centro de Memória com esse projeto para fazer a guarda, né, temporária, né, Ney, desses documentos. A gente pretende um dia, quem sabe, fazer a entrega oficial desse documento ou para o nosso Centro de Memória e ficar em definitivo na universidade mesmo, no Centro de Memória, ou ir para esse arquivo público estadual. O trabalho da Comissão Estadual que nós fizemos parte não foi um trabalho fácil, porque ele passou uma fase também de mudança de governo. Ele foi criado pelo governo do Camilo Capiberibe, né? E você sabe que essas comissões são iniciativas de governo, né? E aí havia um interesse grande, né, na época, até por conta da relação, né, que a família Capiberibe tem com o tema. Nós tivemos até isso foi importante, eu diria, para que o governo tivesse a iniciativa de criar a Comissão Estadual da Verdade. Você tem uma ideia, foi a primeira comissão da Amazônia. Sim. E foi uma das comissões, eu descobri no trabalho da Cristina Buarque, que ela realizou com o professor Lorival, que foi uma das comissões mais atuantes do Brasil. Dessas comissões estaduais que tiveram, muitas comissões não conseguiram nem encerrar e nem entregar um relatório. Nós fomos uma das poucas comissões estaduais a conseguir encerrar seu trabalho e entregar
o relatório, né, um relatório final. E aí foi um trabalho feito com muita dificuldade, porque nós já tínhamos uma equipe reduzida na época do governo Camilo. Quando o governo se encerrou, né, e aí houve a mudança para o governo Valdez, né, nós tivemos muita dificuldade, passamos, acho que uns 5 meses com ela paralisada, para que ela pudesse ser retomada. Né? Depois de muito diálogo, muita conversa, o professor Dorival deve lembrar disso, né? Acho que é interessante fazer esse registro. Nós conseguimos, digamos assim, reeditar, né, a comissão, colocar de novo em funcionamento, mas com uma equipe muito menos reduzida. Então, esse primeiro momento da Comissão Estadual da Verdade do Amapá, nós conseguimos realizar um projeto que ficou, inclusive, registrado numa reunião nacional das comissões, na Comissão Nacional, junto com as diversas comissões que existiam no Brasil, em São Paulo. Acho que foi 2016, né, Ney, que nós fomos nessa... Eu acho que foi. Eu acho que foi antes, Ney, acho que foi 2014, me lembrei agora. Nós tivemos uma reunião das comissões, né, comandada pela Comissão Nacional, em que foi feito o registro lá de que nós éramos a única comissão que tinha um projeto voltado para as escolas, que era A Memória Vai à Escola, que era um projeto voltado exatamente a trabalhar com os alunos sobre essa época, o que foi esse período, né? Através de palestras, levar depoentes para falar com os alunos, de pesquisas realizadas, né? de várias atividades, vídeo, filmes, né? Documentários. Tinha até na escola Tiradentes, tinha um rádio lá, e nós fizemos parte de um programa dentro desse rádio semanal. A gente ia para lá e falava com os alunos sobre o que foi esse período da ditadura. Foi um trabalho bem interessante, que quando nós fomos para essa segunda fase, né, para esse segundo momento, né, na época do governo Valdez, com a equipe muito reduzida, a gente não conseguiu mais realizar. Memória Vai à Escola, porque não tínhamos uma equipe capaz, né, de dar conta desse tipo de trabalho. A gente precisava encerrar as pesquisas, encerrar as entrevistas, né, e concluir o relatório. Então, nós optamos, como a equipe pequena demais, optamos por fazer dessa forma, né? Parece que esse tema rendeu muito, né? Tem muita coisa ainda para se falar, teve muita coisa que a gente falou que foi interessante, que é interessante. E eu queria encerrar agora, deixando uma pergunta para vocês, falar qual era a importância da pesquisa histórica. A verdade é assim, para nós ocidentais, ela é a própria constituição da identidade, ela é importante para a construção da identidade. O que fala que a história, nesse formato que a gente está falando, né, ela é uma coisa que é cultural, ela não é da humanidade, né? Ela não é importante para a humanidade. Ou seja, ela é importante para a cultura ocidental, é bom que se diga, porque existem outras formas de olhar o passado que não, outras sociedades que viveram muito bem, se desenvolveram muito bem, tiveram esplendor civilizatório sem conhecer a história, essa história que ela é imprescindível para a cultura ocidental. Aí eu falo, para nós ocidentais, a história é a própria razão de ser da construção das nossas identidades, a nossa memória. É bom a gente fazer uma comparação com o indivíduo e a sua memória. Sim, para ver a importância da história para o Ocidente. Um indivíduo sem memória, ele não tem identidade. Na verdade, a identidade do indivíduo é constituída pelo seu passado, pelo que ele viveu e o que ele foi selecionando no curso da vida, né? E ele vai se colocando e se construindo com base nas suas experiências vividas, né? E aí, quando um indivíduo, por um acidente ou por uma doença, perde a memória, ele é obrigado a se reconstruir, não é? A história, do ponto de vista cultural, para nós da civilização ocidental, tem essa importância. O nosso encontro científico, racionalizado com o nosso passado, é algo fundamental para que os povos, as pessoas, as sociedades, as comunidades se construam suas identidades. E não uma identidade dada para sempre, né? É uma identidade que está sempre em evolução,
em construção. E a história, a pesquisa histórica é a matriz, é o combustível do qual a nossa construção. Está aí a disputa que nós vemos hoje sobre a ditadura, a disputa de narrativas, a disputa se ela houve ou não houve, como é que ela foi, como ela não foi. Isso tudo é história. Mesmo a perspectiva negacionista da ditadura, ela tenta dar uma versão desse passado, ela não foge, ela não nega, ela só diz que esse passado não foi o que é narrado por um outro tipo de interpretação. E não deixa de ser história, né? É uma história que nós, historiadores profissionais, questionaríamos, mas é uma luta por esse passado. Então, a história, para nós do Ocidente, para nós da cultura ocidental, é algo que é imprescindível para a nossa constituição cultural, para o jeito que nós queremos nos colocar no mundo, inclusive como dominadores do mundo. Então, a história é importantíssima para que as sociedades se encontrem com seu passado. Se elas se encontram de modo franco, de modo sem medo da verdade, é bacana. Mas tem um modo de se encontrar que é negando o que tu vai, do que tu viveu, o que tu fez no teu passado. Então, a história é fundamental, mano, velho, para nós da cultura ocidental. Eu vou responder essa pergunta tomando com base exatamente a experiência da Comissão Estadual da Verdade, o que foi essa experiência e como ela pode nos ensinar do ponto de vista histórico, né? E aí, todo esse trabalho que nós realizamos, ele faz parte de um movimento muito mais amplo, né? Que propõe retomar esses estudos críticos sobre o que foi essa época, né? Com a firme convicção, com toda certeza, de que a ciência histórica e o conhecimento institucional pode intervir nas discussões e transformações do presente. Então, exatamente pensando um pouco o que é esse movimento, né, de olhar o passado para que a gente não possa repetir os mesmos erros no presente. E aí eu lembro muito o que alguns ensinamentos de dois estudiosos, que é o Porriquet e o Michel de Certeau. Ambos mostram que esses trabalhos das comissões tiveram um papel fundamental, não só por conta de todos os fatos que foram conseguidos ser levantados, mas também de dar um local, acalmar um pouco aquilo que eles consideram memórias silenciadas, né? Memórias que foram, de uma forma consciente ou inconsciente, abafadas, né? Que foram obrigadas a se silenciar, mas que nunca deixam de estar lá. São memórias que, a uma simples atitude ou qualquer, pode ser rememorada. E elas podem trazer à tona um período de muita dor, né? Por isso que muitas vezes, o movimento consciente ou inconsciente da memória, muitas pessoas preferem esquecer, né? Do que lembrar. Mas aí o Porriquet e o Michel de Certeau, eles mostram para nós que esse é um movimento impossível, é uma luta em vão. Não há como apagar esse passado, né? E a própria experiência brasileira mostra isso, né? No momento em que o Brasil ele resolveu, né, optar por uma transição negociada, né, uma transição democrática em que ambos os lados estariam ali vivendo uma trégua, né, para que pudessem reconstruir aquele presente nos anos 80, na democracia, mostrou que tudo isso aí foi um movimento em vão. Naquele momento, naquele contexto de retomada, talvez sim, ele tenha funcionado. Mas com o tempo, com os anos, o que tudo isso mostrou? Que essas memórias, esses traumas, essas dores estão lá, né? Estão colocadas lá. E aí o Michel de Certeau diz que o compromisso do historiador, ele tem um compromisso com o rito do sepultamento de pessoas que não tiveram a possibilidade de sepultar os seus mortos. E é esse trabalho que a gente vem mostrando, que essa dor é uma dor infinita, uma dor que não acaba. Muitos depoentes colocaram isso para nós, que uma das principais dores é exatamente a dor de você não poder velar seus mortos, não poder dar um local. Esse rito do sepultamento, ele é um rito
da sociedade moderna, que nós precisamos viver e que a ditadura tirou de muitas famílias. Então, para muitos pais, para muitas mães, para muitos maridos, para muitas esposas, para muitos irmãos, sempre com a ideia de que um dia essas pessoas podem voltar, porque você não viu elas serem sepultadas. Né? Então, a história ela pode ajudar nesse rito do sepultamento, de dar um lugar para essas memórias, de dar um lugar para essas dores, para esses traumas. Então, o trabalho esse trabalho histórico que foi realizado a partir da experiência da comissão nos mostra que a história tem um papel fundamental e imprescindível na vida de todos. Né? Esse papo foi muito legal, essa tarde que a gente teve agora, essa conversa. Eu queria muito agradecer ao professor Ney por ter disponibilizado um tempo e conversado com a gente. Agradecer também a Maura por ter participado com a gente. E é isso, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.